Seguindo o segundo vídeo, você quer ser semelhante a Jesus? Com que você se parece? Fiéis à palavra, servos do Senhor, filhos, crianças no mundo, na humanidade. Mateus capítulo 22, verso 15 e 21. Já ouvi um ditado que diz: as coisas se parecem com os seus donos, e às vezes parece verdade. Quando você olha no espelho, com quem ou que você acha que se parece? Hein, filhos? A pessoa provavelmente se identifica com seus genitores, ou ao meio que vive. Ah, eu quero parecer com o pai. Ah, não, eu quero parecer com a mãe. Né? Geralmente com os mais bonitinhos, né, filhos? Os fariseus procuram alguma coisa contra Jesus e tentaram ver se Jesus seria capaz de proibir pagar o imposto de César para acusá-lo de rebelião. Mas Jesus soube responder sabiamente e nos deixou grandes lições. Primeiro, que devemos arcar com nossos compromissos sociais e também servir a Deus. Com o texto bíblico, vamos refletir sobre a semelhança com Jesus e a necessidade que temos a cada dia de ser imitadores de Cristo. Efésios capítulo 5, verso 1, buscando nos parecer com Jesus, sabendo que aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim, como ele andou. 1 João capítulo 2, verso 6. O que é ser semelhante a Jesus? Filhos, servas do Senhor. Vou explicar agora na pregação, para entender quais são as características de uma pessoa semelhante a Jesus. Item 1, ser marcado. Mostrai-me a moeda, disse Jesus. O mestre era didático, ensinava coisas novas o tempo todo. Pediu uma moeda para mostrar e refletir sobre ela. Por isso Jesus quis ver a moeda, que é distinta pelas marcas impressas dela. De acordo com a marca, tamanho, peso, sabia seu valor. Ser parecido com Jesus é ter suas marcas. Atenção, filhos. Que marcas, filhos? As marcas da cruz. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. Se você tem levado sua cruz, Lucas capítulo 9, verso 23, você é marcado pela presença de Jesus. Você tem carregado as marcas da cruz de Cristo? Atenção! Você tem carregado as marcas da cruz de Cristo? Negue-se a si mesmo e tome-se a cruz e siga-o. Segundo, ter valor. Trouxe-lhe um denário. O denário era uma diária de serviço, por isso tinha muito valor. O preço de um dia inteiro de trabalho. Era uma moeda comum, por isso foi tão fácil de alguém trazer uma até Jesus na mesma hora, um denário. Ser parecido com Jesus é ter valor. Para esse mundo não temos valor, mas para Deus você tem muito valor, pois Ele trabalhou para te conquistar. Isaías capítulo 53, verso 11. Você sabia que você tem valor muito grande para Deus? Jesus te comprou por um alto preço. Jesus te comprou por um alto preço. Terceiro, ser puro. De quem é efígie e a inscrição? Para ter valor, uma moeda precisava passar por um processo de purificação, sendo derretida no fogo, antes de ganhar o seu formato e ser colocada no mercado. Ser semelhante a Jesus é ser purificado. A conversão é um processo de procurar se parecer com Jesus e cada instante se aproximando mais de Deus, fugindo do mundo, da carne, dos prazeres, do pecado e resistindo ao diabo. Tiago capítulo 4, versos 6 e 8. Somos purificados pelo sangue de Jesus. 1 João capítulo 1, verso 7. E passamos por provas de fogo para a nossa santificação. Salmo capítulo 66, verso 10.
sendo também selados pelo fogo do Espírito Santo de Deus, que nos batiza, nos lava do pecado. Mateus capítulo 3, verso 11. Você tem procurado se purificar? Busque ter um coração puro, como o de Jesus. Sopre em mim, divino Espírito Santo. 4. Ser diferente. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, disse Jesus. Jesus perguntou aos fariseus de quem era a imagem impressa da moeda. Então declarou que se parece com César, deveria ser dado a ele. Acrescentou: dai a Deus o que é de Deus. O que seria de Deus? Certamente aquilo que a sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, verso 27. Deus só quer aquilo que se parece com ele. Por isso Jesus recusou aquela moeda e pediu para dar a Deus o que é de Deus. Ser semelhante a Jesus é ser diferente do mundo. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não fomos criados para ser diferente de Deus. O que distancia o ser humano do seu Criador? O pecado diferencia a humanidade de Deus. Isaías capítulo 59, verso 2, Romanos capítulo 3, verso 23. Você tem procurado ser diferente no mundo? Tenha Jesus como seu padrão a seguir. Procure ser semelhante a Jesus. O mundo estabelece muitos padrões de comportamento, beleza, moda, etc. Devemos sempre saber que o nosso padrão é Jesus. E que nós devemos ser padrões dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor e na fé e na pureza. 1 Timóteo capítulo 4, verso 12. O que é do mundo se parece com o mundo e recebe coisas do mundo. Quem é de Deus se parece com Deus e recebe coisas de Deus. Com quem você quer se parecer? Queira ser parecido com Jesus. Amém? Então, fiéis à palavra, servas do Senhor, vamos em frente. Vamos ver agora, cuidando das pequenas coisas, também dos pequeninos e das pequenas coisas, vigiar e orar e perseverar. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 21, quando você cata um feijão, hein, Maria Lavradora? Você separa os grãos bons e dos ruins, com as pedras e outras sujeiras para jogar fora, e só cozinha, né, Madalena, Livânia, cozinheiras, os melhores selecionados. Da mesma maneira, não podemos separar o que é bom do ruim e ficar com o ruim, e sim com o que é o bom. Muitas vezes não tropeçamos em grandes pedras, porque nos desviamos delas, mas tropeçamos em pequenos obstáculos que são desprezados. Copiaram? É preciso vigiar nas pequenas coisas, para não dar oportunidade ao inimigo. Muitas pessoas deixam de ser abençoadas por causa de coisas muito pequenas que ofuscaram os seus olhos de ver a presença de Deus na vida do seu irmão. Para a igreja ser madura espiritualmente, precisa aprender a relevar pequenas coisas ou defeitos dos irmãos e ficar com as grandes, que são as bênçãos de Deus. Você, fiéis à palavra, servas do Senhor, tem tropeçado em pequenas coisas? Filhos, vamos refletir agora sobre coisas pequenas, mas que são perigosas na vida de um cristão. Primeiro, raposinhas. Apanhei-me as raposas, as raposinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Cantares, capítulo 2, verso 15. As raposinhas são bichinhos pequenos e recentemente dóceis por sua beleza, mas são vorazes em destruir o vinhedo. Né, Maria Lavradora? Quando as pareiras já estão floridas para dar uvas, as raposinhas vinham e comiam as flores.
Os brotos não davam mais frutos. As raposinhas representam os bichinhos de estimação, pecados de estimação, práticas aparentemente inofensivas, mas que podem ser destruídas na vida de um cristão. O inimigo muitas vezes se disfarça o pecado para enganar, se possível, os eleitos. Marcos capítulo 13, verso 22, vigiai e orai, para não cair em tentações. Você tem algum pecado de estimação? Cuidado com as coisas pecaminosas, disfarçadas. 2, mosquitos. Qual a mosca morta faz um vento do perfume exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria a honra, um pouco de astúcia. Eclesiastes capítulo 10, verso 1. O texto usa como ilustração o vaso de unguento cheiroso, como Maria derramou nos pés de Jesus. João capítulo 12, verso 1 e 3. Mas se o perfumador, pessoa que prepara o unguento, deixar exposto uma mosca que cair, faz o óleo cheirar mal, em vez de ser agradável. Assim é a unção de Deus na vida de muitos crentes cristãos. Deus renova e enche sua vida com o óleo do Espírito Santo, mas depois vem o inimigo e manda um mosquito para tribular e tirar suas bênçãos. Jesus falou contra os fariseus que eram detalhistas e exigentes, guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Mateus capítulo 23, verso 24. O perfeccionismo muitas vezes só atrapalha. Os mosquitos são insetos que perturbam apesar de sua pequenez e insignificância. Em Êxodo, uma das pragas que foi o enxame de moscas que entrou nas casas para perturbar as famílias. Êxodo capítulo 8, verso 22 e 24. Mas na casa do povo de Deus não entrou nenhuma mosca. Muitas vezes nas famílias, por causa de um mosquitinho, coisa ínfima, a pessoa perde a paz, estoura com quem mais deveria amar, os filhos, família. Deus não mandou mosca nas casas de seus servos, porque quer ver nossas famílias em paz, seus filhos. Expulse de sua vida, amados e amadas, o espírito da raiva, a inquietação, a intolerância que tem te atrapalhado a servir a Deus e amar seus filhos. Aprenda a revelar coisas pequenas em prol da paz. Você tem deixado o mosquito te perturbar? Não perca a sua unção por causa de coisa pequena. Terceiro, agulhas. Interessante, filhos, agulhas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar no rico no reino de Deus. Lucas capítulo 18, verso 25. Agulhas são pequenas e difíceis de manusear. Complicado. Se a pessoa não tiver uma visão boa, não consegue colocar a linha na agulha. Verdade? O que representa a agulha e o camelo? Vamos lá? O camelo que Jesus falava para os discípulos, que eram pescadores, se trata de uma corda muito grossa de amarrar barco. Jesus comparou aquela corda que não pode entrar em uma agulha. A agulha também pode ser uma das portas estreitas que em Jerusalém e em outras cidades muradas eram passagens bem finas nos muros de lugares onde não se queria que um camelo entrasse, para evitar sujeira e mau cheiro. O camelo não conseguia entrar nessas portas. Em qualquer dessas interpretações do camelo e da agulha, o sentido é o mesmo. É difícil o rico entrar no reino de Deus. Mas o rico não só é que tem um mau cheiro. Uma pessoa pode ser pobre e se achar melhor que os outros e não sentir falta de nada, nem de Deus. Do mesmo modo, uma pessoa pode ter tudo e sentir necessidade de coisas, pessoas e ser sensível a Deus. Muitos pobres são arrogantes, orgulhosos como se fossem ricos. O orgulho impede de entrar no céu, que tem uma porta estreita e um caminho apertado. Mateus capítulo 7, verso 13.
Quando a pessoa se acha grande, orgulhosa, fica grossa como um camelo, e aí não tem a igreja que caiba tal pessoa, porque se vê maior do que a porta da igreja. Você tem se achado rico? Está satisfeito, achando que não precisa de nada, nem de ninguém? Nunca pense que não precisa de ninguém. Amém? Quarta, fagulhas. Assim também a língua é um pequeno órgão, cegava de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Tiago capítulo 3, verso 5. Uma pequena fagulha de fogo é capaz de fazer uma grande destruição. Também uma palavra maldita destrói a vida. A língua tem poder de matar e dar vida. Quantas famílias são destruídas por causa de palavras que poderiam ficar sem ser faladas ou ditas? Se tivesse como engolir de novo nossas palavras, creio que ficaríamos relatados com coisas duras que falamos e depois se arrependemos. A ira é combustível que acende a fagulha da língua. Cuidado quando a ira começa a esquentar você, para que você fale palavras que desagradam a Deus e ofende seu irmão. Você pode falar a verdade, mas a verdade em amor. Efésios capítulo 4, verso 15. Sem amor, a verdade pode ser apenas uma palavra para ferir pessoas. Você tem tido cuidado com as palavras que fala? Amados e amadas, pelas suas palavras, você será julgado. Quinto item, cisco do olho. Hipócritas, tira a primeira trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Mateus capítulo 7, verso 5. Imagine só uma pessoa que está com um poste na frente do olho, falando de um cisco no olho da outra pessoa. Seria muita incoerência, né? Fiéis à palavra, servas do Senhor. Mas todos nós somos incoerentes como seres humanos e precisamos vigiar para não fazer isso. O cisco é um pequeno diante de uma trave. Quando uma pessoa implica com a outra, qualquer coisa é grande demais para ser tolerada. Mas consigo mesmo ou com quem quer defender, a pessoa é capaz de não enxergar coisas muito maiores. Às vezes não suportamos coisas pequenas e caímos em outras maiores, muito maiores. Não podemos ver pequeno cisco no olho de outra pessoa se tivermos um poste na frente do próprio rosto. Então precisamos aprender a olhar para dentro de nós mesmos e aprender a corrigir nossos defeitos sem ficar procurando erros nos outros. O mundo vê as vestiduras brancas do cristão e procura manchar de alguma forma a sua vida, mas lembre-se que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você tem visto cisco no olho de algum irmão seu? Vigie para não ter o poste diante de ti. Cuidado com as pequenas coisas. Na Bíblia vemos muitos homens de Deus que pecaram em pequenas coisas e perderam a sua bênção. Adão e Eva pecaram por causa da fruta. Gênesis capítulo 3, verso 6. Caim matou Abel por causa da inveja e uma oferta. Gênesis capítulo 4, verso 5. Esaú perdeu a sua bênção por um prato de lentilha. Gênesis capítulo 25, verso 34. Sansão entregou seu segredo por causa de uma charada de o que é, através de uma mulher. Juízes capítulo 14, verso 14. Judas perdeu a salvação por 30 moedas. Mateus capítulo 27, verso 3. Jonas ficou irado por causa que a planta secou. Jonas capítulo 4, verso 9. Moisés não entrou na terra prometida porque trocou 2 vezes na rocha com raiva. Números capítulo 20, verso 11.
Uzá tentou segurar a arca da aliança e morreu, porque não era permitido fazer isso. Segundo Samuel, capítulo 6, verso 6, Saul perdeu o reino por causa que rasgou o manto do profeta Samuel. 1 Samuel, capítulo 15, verso 27. Viram? Servas do Senhor, fiéis à palavra, filhos, criança no mundo, viram que pequenos atos teve grandes repercussões. Por exemplo, Judas vendeu Jesus por 30 moedas, uma mixaria, e no entanto, algo grandioso aconteceu. Devemos tomar cuidado antes de cobrar pequenas coisas das pessoas, porque Jesus disse: atire a primeira pedra quem não tiver pecado. João, capítulo 8, verso 7. Não perca a sua bênção por causa de nada, nem grande e nem pequeno. E você? Será que tem alguma coisa pequena impedindo de receber a bênção de Deus e viver o propósito dele em sua vida? Responda nesse momento. Pense, reveja teus princípios, repense, reflita. Se tiver algum empecilho em sua vida, retire, porque Deus tem coisas grandes para você. Pois é, amados e amadas irmãs, Jesus é o melhor amigo das crianças, de nós adultos, aqueles que têm fé na sua morte, que ressuscitou entre os mortos, subiu aos céus e está sentado à destra do Pai. Uma ilha é um ponto isolado no mundo. João capítulo 15, verso 13 e 16. Ninguém pode ser uma ilha. Precisamos nos relacionar com as pessoas como o oceano que molha, ao mesmo tempo, diversos lugares. Temos necessidade de se relacionar com as pessoas especiais, que chamamos de amigos. Jesus vive no nosso meio e também teve amigos. Foram 12 os homens chamados de apóstolos, discípulos e seguidores, pessoas amigas que caminhavam junto. Eles comiam junto, oravam, cantavam enquanto andavam pela rua e aprendiam a palavra de Deus conversando. Dentre os 12 apóstolos de Jesus, 3 eram mais chegados de Jesus. Pedro, Tiago e João eram os que mais andavam com o mestre. João tinha o costume de abraçar Jesus e encostar a cabeça no coração dele, carinhosamente. Dele, Pedro era falante e agitado, por isso às vezes se precipitava e era corrigido. Judas Iscariotes, a quem Jesus deu o pão especial molhado, que era o seu amigo e sabia que era traidor e não um amigo verdadeiro. Lázaro também era amigo de Jesus, que até chorou por ele. Da mesma forma, temos vários tipos de amigo, como Abraão. Podemos ser amigos de Deus. Tiago capítulo 2, verso 23. Jesus disse que somos amigos dele, e nós já sabemos que ele é o nosso melhor amigo. Você tem amigos verdadeiros? Vejamos como é a amizade com Jesus para convosco e como nós devemos corresponder como amigos. Primeiro, a maior prova da amizade: Jesus deu sua vida por nós, e não há nada maior que isso. João capítulo 3, verso 16. Quando somos amigos de uma pessoa, não enojamos de conversar, não acaba o assunto, deixamos de fazer as coisas de nosso interesse para estar junto e aprendemos a respeitar as diferenças de opiniões e até ceder à vontade do próximo. Você pode ter grandes amizades, mas um só morreu por você, que foi Jesus, o verdadeiro amigo. 2, a nossa resposta de amor é fazer a vontade de Deus. Mostramos a Jesus a nossa amizade quando obedecemos a sua palavra. Somos influenciados pelos nossos amigos, e quando não gostamos de certa coisa ou lugar, aprendemos a gostar por causa do amigo.
Por causa do amor, nós aprendemos a obedecer a Jesus com prazer. Jesus também faz a nossa vontade quando oramos, pedimos, clamamos em seu nome. Salmos capítulo 37, verso 5. Um relacionamento confiável. Muitas pessoas pensam que Deus é um Senhor longe de nós e nos considera como míseros servos. Eu para cá, você para lá. Não, mas não, nós somos livres. Ele confiou em nós e podemos confiar nele, porque ele é nosso amigo, está próximo de nós. Para uma pessoa que consideramos um amigo de verdade, não temos segredos, não é assim, servas do Senhor? Assim também podemos contar tudo para Jesus. Ele nos confiou a sua palavra, suas promessas, seus mistérios e mandamentos, e nós podemos contar para ele nossos pecados e frustrações. Quarto, somos escolhidos para dar frutos. Não fomos nós que escolhemos a Jesus, mas Ele quem escolheu para nos dar frutos e amor. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Todos gostamos de pessoas que têm essas qualidades. Por isso, através da amizade, podemos falar de Jesus. Leve Jesus para os seus amigos. Quando Jesus subiu aos céus e se despediu de seus amigos, suas últimas palavras foram: Ide, fazei discípulos. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 18, versos 18 e 20. A amizade do mundo é passageira. Tiago capítulo 4, verso 4. Mas quando a amizade tem Jesus, é eterna. Por isso, a estratégia de Jesus para ganhar a vida foi a amizade através dos discípulos e apóstolos, e nos mandou levar o nosso amigo até ele. A prova da amizade de Jesus nos deu foi a sua própria vida. E a maior resposta e presente que podemos retribuir a ele é também dar a nossa vida para ele. Se você não conhece esse amigo, saiba que ele está aqui e pode conhecê-lo. Leve seus amigos para Jesus ou até Jesus. Servas do Senhor, fiéis à palavra. A família de Jesus, crianças, pequeninos, vamos conhecer um pouco a família de Jesus. Vamos, filhos, atenção, crianças. Lucas capítulo 2, verso 4 e 7 e capítulo 12, verso 21 e 24. Em muitas passagens sobre a família, ouvimos orientações úteis sobre como conviver num lar segundo a vontade de Deus. Creio que quando Deus foi enviar o seu Filho ao mundo, pensou em um ambiente ideal para a sua educação. José e Maria foram o casal escolhido pelo Senhor. Eram pessoas simples do povo, mas viviam de acordo com a vontade de Deus. Contudo, como seria a vida diária deles? Qual era o cotidiano daquela família? Embora muitas vezes imaginemos algo extraordinário, na verdade o estilo de vida daquela família era muito comum para o tempo em questão. O objetivo desse estudo é aprender como era a família de Jesus e mostrar como Deus pode usar uma família comum para cumprir seu propósito. Não havia nada especial naquela casa além da presença de Deus. Desse modo, Jesus pode estar presente em sua família também. Atenção, fiéis à palavra, servas do Senhor, filhos, crianças do mundo. Como era a vida familiar de Jesus? Vocês sabiam, filhos? Como é que era? Vamos explicar um pouco, aprender um pouco sobre a família de Jesus. Algumas informações sobre os parentescos terrenos de Jesus. Os parentescos era da família real de Davi. Marcos capítulo 12, versos 35 e 37. Tanto Maria, Mateus capítulo 1, verso 1 e 16, como José. Lucas capítulo 3, versos 23 e 28.
eram descendentes todos de Davi, da tribo de Davi. Isso foi para se cumprir a promessa de que seria o filho de Davi a se assentar no trono eternamente. Isaías capítulo 9, verso 5, a raiz de Jessé, Isaías capítulo 11, verso 1, era parente de João Batista através do primo de segundo grau. Jesus era segundo grau de primo de João Batista. Lucas capítulo 1, verso 36, casamento. Maria e José se casaram e só tiveram vida conjugal após o nascimento de Jesus. Mateus capítulo 1, verso 18 e 25, porque eram fiéis ao propósito de Deus para suas vidas. Filhos. Jesus foi primogênito da casa de Maria e José, Lucas capítulo 2, verso 7. Os irmãos de Jesus foram, atenção filhos, atenção servos de Deus, atenção fiéis à palavra, atenção crianças. Os irmãos de Jesus foram os irmãos carnais, de família. Tiago, José e Judas, não Judas Iscariotes, outro Judas. Simão e pelo menos duas irmãs. Marcos capítulo 6, verso 3. Outros textos que falam que Jesus tinha irmãos, Mateus capítulo 13, verso 55. Os discípulos, Tiago e Judas, eram irmãos de Jesus. Judas capítulo 1, verso 1. Copiaram? Ele teve duas irmãs que não se menciona. Que na Bíblia normalmente no passado não se falava muito em nome de mulheres. Na verdade, Jesus teve duas ou três irmãs. Jesus teve uma família em comum, humanamente falando. Após esperar o nascimento de Jesus, José e Maria tiveram uma vida normal de marido e mulher, pai e mãe, com filhos, trabalho e vida doméstica, mesmo sendo de uma família nobre de sobrenome. Eram pobres financeiramente, falando, né? Lucas capítulo 2, verso 24, mas Deus supriu suas necessidades financeiras para o sustento de seu filho através dos magos. Mateus capítulo 2, verso 11. A vida pessoal de Jesus. Vejamos então um pouco, filhos, sobre a vida terrena de Jesus, a moradia de Jesus, os lugares onde ele morou, Belém onde nasceu, Egito durante a infância, Nazaré em sua juventude, Cafarnaum quando adulto, ministério itinerante, Marcos capítulo 1, verso 38 e 39, Jesus caminhou pelas regiões da Judéia, Galiléia e Samaria, também cidades romanas como Tiro e Sidão, e a região de Decápolis, Marcos capítulo 7, verso 31. Os lugares onde Jesus morou foram estratégicos para a sua formação. Em Belém se cumpriu a profecia de nascer na cidade de Davi. Miqueias capítulo 5, verso 2. No Egito aprendeu sobre o sofrimento de Jesus como escravo. No Egito aprendeu sobre o sofrimento de seu povo como escravo. Em Nazaré se desenvolveu emocional e profissionalmente. Já em Cafarnaum foi o seu ponto de apoio para cumprir o seu ministério, até que deixou de ter moradia fixa para viver de maneira itinerante, andando pelas terras de Israel. Formação de Jesus. Jesus provavelmente teve acesso aos estudos, também através dos próprios pais, em casa. Ele estudou em casa. João capítulo 7, verso 15 e 17, pois ele sabia ler. Lucas capítulo 4, verso 16 e 17, e escrever. João capítulo 8, verso 8, falava em aramaico, que era a língua coloquial do povo, utilizava algumas palavras em grego, que era a língua comercial, e tinha alguns conhecimentos em hebraico, língua litúrgica, principalmente para ler as escrituras e participar dos cultos. Também foi um jovem interessado em aprender e buscava conhecimento. Lucas capítulo 2, versos 46 e 47. Então, filhos, vocês viram que Jesus aprendeu a ler e estudar em casa. Provavelmente Maria ou alguma professora. Profissão de Jesus. Como de costume, os filhos aprendiam a profissão dos pais. Jesus foi carpinteiro como seu pai, José. Mateus capítulo 13, verso 55.
provavelmente fazia arados, jugos. Vou explicar o que é jugos. Lembra que foi falado carregar o fardo, o jugo de Jesus? Jugo é aquela canga, aonde vai os 2 bois, você coloca, certo? Esse é o jugo, para aqueles que não conhecem. Por isso que quando Jesus diz que vai tirar os seus jugos e ajudar a carregar o fardo, ele quer colocar o jugo e ajudar a carregar o fardo, em 2 carregando o fardo. Acredito que eu fiz me entender, né, filhos? Fazia móveis, vigas para telhados de casas e peças comum de madeira para a época, mesas, cadeiras, bancos. Quando Jesus se dedicou integralmente ao ministério de pregações, algumas mulheres ajudavam com recursos para o seu sustento. Lucas, capítulo 8, versos 2 e 3. Vida social de Jesus, filhos. Jesus tinha várias amizades com os discípulos, apóstolos. Os apóstolos foram seguidores de Jesus, os 12. Os discípulos, nós somos discípulos de Jesus. São todos aqueles que pregam a palavra, são discípulos de Jesus. Marcos, capítulo 3, versos 13 e 19. Simão, Lázaro, Maria e Marta. João, capítulo 12, versos 1 e 3. Era conhecido e chamado de Rabi, que significa mestre. João, capítulo 1, verso 38. O título de respeito para pessoas influentes e líderes do povo. Isso mostra que Jesus já tinha um comportamento de líder por onde estivesse. A vida pessoal de Jesus foi ao mesmo tempo comum e impressionante. Um jovem dedicado e trabalhador, era educado, conquistava as pessoas com sua inteligência e simpatia. Problemas familiares. Vocês acham que Jesus não tinha problemas familiares? Vou dizer a vocês, quem pensa que a família de Jesus não tinha problema, se enganam. Vamos ver um pouco sobre o conflito e convivência. Eu quero desligar. Só enche a paciência. A responsabilidade. Jesus era um filho obediente e só deixou a casa de seus pais quando ficou de maior, com 30 anos. Lucas capítulo 3, verso 23. Até então se dedicou à família, trabalhando com seu pai e ajudando sua mãe, com seus irmãos. Depois dos 30 anos começou seu ministério e vida própria. Contudo, perderam o contato com os familiares. Desliguei o telefone. Alguns de seus parentes, quando viu que ele estava expulsando o demônio, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si, pensando que estivesse louco. Marcos capítulo 3, verso 21. A responsabilidade de Jesus era filho obediente e só deixou a casa de seus pais quando ficou de maior, com 30 anos, como já falei. Lucas capítulo 3, verso 23. Até então se dedicou à família, trabalhando com seu pai, ajudando sua mãe, com seus irmãos. Depois dos 30 anos começou seu ministério. Contudo, perderam o contato com os familiares. Como primogênito, tinha a obrigação de cuidar dos pais e irmãs. Por isso, mesmo durante o seu ministério, manteve sua tranquilidade de ajudar a família. E quando ainda estava na cruz, transferiu seu compromisso para um discípulo, o apóstolo, cuidar de sua mãe em sua ausência terrena. João, capítulo 19, versos 26 e 27. Estava fora de si, pensando que estivesse louco. Marcos capítulo 3, verso 21. Certa vez seus irmãos e sua mãe foram buscar Jesus, porque talvez estivesse algum tempo fora de casa. Mateus capítulo 12, versos 46 e 47. Alguns de seus irmãos incentivavam que fosse para a festa
do tabernáculo em Jerusalém para mostrar suas obras com a intenção de expô-lo e provavelmente provar se realmente tinha poder, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Atenção, servas do Senhor, atenção, fiéis à palavra, atenção, mundo, nem a própria família confiava em Jesus. João capítulo 7, verso 1 e 9. Entretanto, seus irmãos, Judas e Tiago, que eram seus discípulos e apóstolos, se tornaram discípulos e apóstolos. Judas capítulo 1, verso 1. Como qualquer família, o lar de Jesus também tinha obrigações e dificuldades de convivência. Viram? Fiéis à palavra. Viram, servas do Senhor? Jesus disse que a sua verdadeira família de Jesus é qualquer que fizer a vontade de Deus. Esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Marcos capítulo 3, versos 31 e 35. Com isso estava estendendo o seu amor a seus discípulos e todos os que crescem em sua palavra para serem considerados membros da família de Deus. Jesus faz parte da sua família, servas do Senhor. Aprender sobre a família de Jesus, fiéis à palavra, nos ajuda a entender que em nosso contexto familiar podemos receber a presença de Deus. A casa de José e Maria era uma casa normal de uma família pobre. O único diferencial era a presença de Jesus. Do mesmo modo, em sua casa, com suas dificuldades e desafios, quem vai determinar a bênção é se Jesus vai estar presente com a sua família. Jesus viveu uma vida comum de maneira extraordinária, enfrentou o frio, o calor, a fome, o cansaço, o perigo, os inimigos do dia a dia. A única coisa humana que Jesus nunca fez foi pecar. Hebreus capítulo 4, verso 15. Foi um bom filho, um bom estudante, bom profissional, amigo excelente, responsável em tudo. Se a família em que Jesus viveu foi uma família normal, então ele pode também fazer parte da sua família. Porque eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele ceará comigo. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Deixe Jesus entrar em seu coração, fiéis à palavra, servas do Senhor, filhos, mundo, criança. Deixe Jesus entrar no coração para cear contigo. Vou seguir no terceiro versículo. Amém? Glória a Deus. Amém.